Fala pessoal, tem gostado aí dos vídeos do canal? Então não deixe de se inscrever, ativa também o sininho das notificações. E fica à vontade de fazer comentários, seja lá de repente do que gostou, alguma sugestão, alguma crítica talvez, e não deixe de compartilhar no grupo de WhatsApp e outras redes sociais. Isso é bem legal para o canal. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente tem observado pesquisas e projetos já, produtos novos dentro da área de geração de energia solar, fotovoltaica, que tem dado certo. Isso já é um futuro que podemos dizer traduzido em presente. Realidade que na matriz energética de cada país tem uma contribuição já muito grande. É uma energia limpa, uma energia renovável. Então espero que gostem aí do que foi preparado para hoje. Já na década de 50 nos Estados Unidos, era comum se observar em aplicações para energia solar off-grid painéis fotovoltaicos compartilhando os postes urbanos da rede de distribuição de energia elétrica. Hoje a tecnologia de fabricação de cristais de silício, com recortes a laser de maneira laminar, se desenvolveu muito, estando os processos mais precisos e rápidos, reduzindo inclusive perdas de matéria-prima. O arranjo de montagem que é mais amplamente adotado na fabricação dos painéis é o que dispõe as células de silício em meio a outras camadas de materiais diferentes dentro do painel. Temos visto alguns fabricantes implementarem pequenas variantes na tecnologia aplicada para melhorar cada vez mais a eficiência de geração elétrica. Consegue avistar alguns telhados de prédios com geradores fotovoltaicos instalados na sua cidade? Sim, há casos onde a instalação aproveita a própria arquitetura do telhado e há casos onde a montagem fica sobre lajes, em coberturas e de forma não aparente à distância. Um grande número de cases de sucesso estão nos postos de combustíveis, em que as áreas sobre suas coberturas admitem a instalação dos módulos fotovoltaicos sem qualquer necessidade de reforço estrutural ou prejuízo estético. O mesmo conceito também é válido para coberturas de estacionamentos. Mas temos aplicações bem mais desafiadoras, digamos assim, em que os locais para instalações estão onde nem mesmo a rede elétrica alcança, em meio à mata, sem boas estradas para acesso. Esses são os sistemas off-grid, ou seja, o modelo que adota baterias estacionárias, chumbo-ácidas normalmente, para compensar qualquer variação e dependência do gerador solar em si, e focando continuidade de autonomia. De forma que torna-se obrigatório o manuseio de baterias pesadas nessas instalações. Muito comum nesse modelo a utilização de suportes de solo ou postes, ao invés do uso dos telhados. Toda essa dificuldade aumenta se tratando de instalações em ilhas. Outras aplicações do off-grid está nas telecomunicações, na iluminação pública, bem como nas estações para locação das famosas bicicletas compartilhadas, todas aplicações sem necessidade de grandes painéis fotovoltaicos. Ainda na área rural, fora das grandes cidades geralmente, temos o uso da energia solar no bombeamento de água, aproveitando poços existentes, na irrigação e armazenamento de água. Por fim, cobrindo grandes áreas com milhares de painéis solares, temos os chamados parques ou usinas de geração solar, onde a produção em escala de grande porte, da ordem das centenas de megawatts, fornecem essa energia gerada à distribuição em alta tensão. Porém, e quanto à constituição dos painéis em si? São todos iguais? Há diferenças bem definidas entre eles, que marcam bastante o quanto se entrega de potência como gerador solar. Primeiramente, vemos na imagem um painel policristalino, com cor azul mais clara, e na sequência um painel monocristalino, esteticamente bem caracterizado pelo tom mais escuro de azul, quase negro, e formações em losango nos encontros das células em branco. Mas o que é mais importante saber é que o painel monocristalino apresenta eficiência superior ao policristalino. Percentualmente, entrega 15% a 22%, contra 14% e 20% no painel policristalino. Talvez você considere pouca diferença, e de fato, para a grande maioria dos projetos, isso não será significativo, escolher um ou outro. Entretanto, em dimensionamentos maiores, o impacto econômico passa a ser grande,
reduzindo-se o número de módulos e, naturalmente, contando com uma área menor, pela escolha do mais eficiente. Em conclusão prática, observa-se geralmente que painéis maiores ou painéis com mais células tendem a apresentar maior eficiência. Claro que considerando o índice de insolação local e a própria temperatura de trabalho dos módulos, pois a tendência é os módulos performarem melhor em ambientes com temperatura mais baixa. Nesse momento alcançamos um ponto alto neste vídeo, identificando a seguir o grande vilão indesejável para todo projetista e instalador fotovoltaico, o sombreamento. Falando então de características eletrônicas embarcadas nos módulos que visam minimizar possíveis problemas de sombreamento, há nas caixas de junção dos módulos os chamados diodos de bypass, ou seja, de desvios, associados paralelamente às ligações em série das células do módulo, que possibilitarão, numa eventual ocorrência de sombreamento, que a princípio bloquearia a circulação de corrente por toda a cadeia interligada de células, a permanência de produção de energia, mesmo que 1 ou 2/3 do painel, por exemplo, minimizando-se perdas. Nessa linha de raciocínio, estamos falando de 3 diodos dividindo um módulo em 3 séries de células, com grande benefício. Imagine então termos um diodo de desvio para cada célula. Isso não seria muito mais vantajoso? Naturalmente. Com um custo maior, mas com uma vantagem no longo prazo significativamente superior, temos esses módulos no mercado. Em laranja, temos marcadas as células comprometidas pelo sombreamento de uma única folha que tenha caído sobre um painel fotovoltaico. À direita, num painel convencional com 3 diodos de bypass, e à esquerda, num painel com diodos de bypass para cada célula. Vejam a limitação de comprometimento por essa escolha mais eficiente. Na análise final comparativa, temos um comprometimento de apenas 4% com essa tecnologia mais avançada aplicada ao módulo, enquanto no módulo padrão a perda seria de 35%. Mas pensem, e se para uma mesma dimensão de módulo tivéssemos o dobro de células, logo, o dobro de strings, sim, de ligações sérias de células? A chance de comprometimento de geração, mesmo com grande sombreamento, seria menor ainda. De forma que já existem no mercado módulos nesse conceito, totalizando até 144 células, e dispostas como que formando 2 painéis em um, superior e inferior, e que mesmo no sombreamento crítico para as strings, tem a promessa de garantir ao menos 50% da produção de energia. Uma pergunta possível e muito relevante, pensando na integridade dos módulos, é: eles têm resistência mecânica suficiente para permitir ou não pesos como de uma pessoa apoiada em cima ou pisando sobre eles? Embora sejam projetados para suportar uma chuva de granizo, não toleram sem danos às células de silício que cargas concentradas, pressionando pontualmente os módulos, originem microfissuras, ou seja, rachaduras enxergadas apenas com microscópio. Portanto, não se engane, achando que se pisou ou se pôs peso sobre os módulos, que estes estão perfeitamente íntegros. Testes por luminescência pelo fabricante, se for o caso, após um pleito de garantia, por exemplo, vão apontar avarias, naturalmente não oriundas de fábrica. Acha bonito os telhados que ostentam seus painéis fotovoltaicos? Mesmo que sim, não seria ainda melhor tê-los como elementos primários dos próprios telhados? A ideia percorre o mundo há alguns anos. Em alguns países, como Itália, Austrália e também Estados Unidos, essas soluções já estão disponíveis nos seus mercados locais e com certa variedade de modelos, acompanhando o design das telhas, quer coloniais cerâmicas, com linhas retas, onduladas ou curvas, sendo de fibra, feita com polímeros, ou ainda vidro temperado com visual high-tech. E quanto ao Brasil?
foi apresentada nas últimas feiras do setor, como na Intersolar South America, a grande virada de investimento do fabricante Eternit, que abandonou o amianto do passado para ser pioneira nacionalmente em produzir telhas fotovoltaicas, inclusive com 5 diferentes cores para a escolha do comprador. Ótima perspectiva, sem dúvida, considerando o que já é obtido pelo fabricante Rhein na Europa. As telhas são idênticas às mais comuns lá na Itália e países vizinhos também têm adotado essa telha. E a montagem é exatamente igual, o que não exige nenhum artifício especial de montagem. Os cabos de conexão seguem de forma imperceptível sob as telhas, e o efeito visual é o melhor possível. Só elogios de quem passa e vê. Gosta de acompanhar assuntos diversos de tecnologia? Gosta de carros? Então, provavelmente é fã também da marca Tesla. Mas acha que eles só estão desenvolvendo carros elétricos? Se ainda não pesquisou, acesse o site deles e verá que fornecem soluções completas em ideais de uso para energia, começando em casa e se estendendo ao seu futuro carro. Estão disponíveis, inclusive em português, informações quanto a especificações, certificações e mais imagens de cada produto. As telhas fotovoltaicas deles são construídas totalmente num conceito de semelhança com uma telha comum, não havendo como distinguir que se trata de um equipamento fotovoltaico. São translúcidas, com as células fotovoltaicas ocultas, e eficiência energética superior aos painéis convencionais, mono e policristalinos que já falamos hoje, mantendo a garantia de 25 anos sem perdas na produção, que os módulos convencionais já oferecem também da mesma forma. Bom, acabou? Não acabaram as possibilidades de aplicações e inovações. E se tivéssemos de fato células fotovoltaicas invisíveis a olho nu, o que nos possibilitasse aplicar esse material até mesmo em janelas e vidraças diversas, como nas fachadas de prédios? Há alguns exemplos já incorporados à arquitetura de prédios, em especial pela Europa e Estados Unidos, e essa possibilidade em uso já graças a um mecanismo de fotocaptação de bactérias e moléculas que brilham quando expostas à luz, porém de modo imperceptível para nós, sem uma análise especial em laboratório. Entretanto, e se o objetivo for adotar uma produção pela energia do Sol, porém em diversos outros pontos, que não só na construção imobiliária, e de forma camuflada, aproveitando o próprio contorno de qualquer superfície? As imagens falam por si mesmas e mostram algumas possibilidades. Observem nas imagens. Por esses exemplos, concluímos que, mesmo que parcialmente, aviões, barcos e veículos poderão ser recarregados ou atendidos em certa medida pela aplicação dos filmes finos. Vamos falar de produção em larga escala? Sim, não só possível, como uma realidade já existente e comprovadamente viável aqui mesmo no Brasil. Temos usinas flutuantes de geração fotovoltaica por filmes finos, bem diferentes e mais eficientes comparados aos parques solares que existem hoje. Sim, amigos e todos os que assistiram esse vídeo, é uma verdadeira revolução isso que vivenciamos hoje para o uso da energia solar, e isso num passo cada vez mais acelerado. Seja no transporte, seja na arquitetura das cidades, grandes ou pequenas, até mesmo das localidades remotas, somos agraciados pelo progresso tecnológico contínuo e termos em abundância aquilo que recebemos de graça, como um dos recursos indispensáveis à vida. Sol em abundância em todo o globo da Terra, e acreditem, sem prazo para acabar.